Abra sua Bíblia comigo. 1 Crônicas, capítulo 4. Primeira Crônicas, capítulo 4. Vamos ler apenas os versos 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Aqui. Só por Deus. Você viu? É só uma criança fazer alguma coisinha, né, que toda a atenção vai para ela, né? Vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Tem um texto bem interessante que talvez você já leu, talvez até você já ouviu uma mensagem em cima desse texto, mas eu acho que ele vai ser proveitoso para a sua vida, assim como já foi proveitoso para a minha vida no meio da semana. Diz assim a palavra do Senhor: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me, ó Deus de Israel. Ou melhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Se você observar, você vai ver que o contexto de 1 Crônicas, ali já, não só o capítulo 4, mas ela está colocando, Crônicas está colocando a linhagem do povo de Israel, está descrevendo nomes de pessoas. É o pedaço da Bíblia, ou um pedaço da Bíblia, que é muito chato de ler. Eu não sei se você já passou por aqui, e talvez você vá concordar comigo, que é chato de ler, porque só fala de nome de fulano que era filho do ciclano, e passa por um e passa por outro, de uma forma tão rápida, e para nós, numa leitura assim, fica até meio complicado. Só para você ter uma ideia, no comecinho do capítulo 4, vai dizer mais ou menos assim: estes também foram os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, Jaate gerou Almai e Laade. Esses foram os clãs dos Zoratitas. E aí vai continuar, e vai falar do nome do fulano, e vai falar do nome do ciclano, e gerou o outro e tal. Mas quando o texto chega em Jabes, ou Jabes, né? Eu já vi gente chamar ele de Jabes, e já vi gente chamar ele de Jabes. Quando chega em Jabes, é como se tivesse um parênteses aqui, porque existe uma discriminação, mesmo que de uma forma muito resumida, existe aqui uma discriminação da vida desse homem. Tem um resumo da vida dele em pouquíssimas palavras, mas ele foi digno de nota pelo cronista. É isso que já num primeiro momento já levanta, né? Já vem à tona para a gente. Ele foi digno de nota do cronista, do mesmo cronista que tratou todos os outros de uma forma igual. Fulano gerou ciclano, que gerou o outro, e que foi pai desse, que foi irmão daquele, que gerou fulano, papapá. Mas aí começa a história de Jabes, e ele dá algumas coisas da vida de Jabes para a gente aqui. E eu vou ler de novo. Jabes, ele começa dizendo da importância de Jabes. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: Deus, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando de males e livrando-me de dores.
e Deus atendeu o seu pedido. Não te intriga? Não te intriga? Porque depois o texto vai continuar dizendo assim: Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Passeia e Teína, fundador de Ir-Naás. Esses habitaram em Reca. Não te traz aí na tua leitura, você não fica assim pensando, por que o cronista gastou um tempinho aqui, e por que ele mudou até o seu jeito de escrever na vida desse homem chamado Jabes? Jabes, no meu modo de entender, e isso praticamente é o tema do que eu quero trazer para o seu coração hoje, Jabes, ele descobriu o melhor de Deus para a vida dele. Jabes, ele encontrou o melhor de Deus. Jabes, ele teve uma vida diferenciada, tanto foi que foi perceptível, e até mesmo o cronista fez questão de dar um ressalto, de colocar ele em relevo, para a gente descobrir, irmãos, para nós descobrirmos o melhor de Deus na nossa vida, nós precisamos viver uma fé ousada, uma fé diferente, uma fé diferenciada. Talvez foi essa fé diferenciada que Jabes teve que fez com que ele fosse ressaltado. Quando a gente fala de ousadia, de ter fé ousada, as pessoas cometem muitos erros por aí quando se pensa em fé ousada. Porque fé ousada passou a ser sinônimo de algumas idiotices. É verdade. Algumas pessoas, principalmente no meio evangélico, elas olham para algumas coisas que elas julgam ser, isso é fé ousada, mas na verdade mesmo isso é pura idiotice. Porque tem algumas coisas que se faz em nome da fé por aí, que na verdade não tem nada a ver com fé. Não tem nada a ver com fé. Fé ousada não é você dar uma de super crente. Fé ousada não é você colocar uma capa de super-herói. Isso é fantasia. Isso é fantasia, porque Jesus disse para a gente que nós deveríamos ficar muito espertos, porque nós correríamos riscos aqui. Logo, ele não disse para a gente: olha, a partir de hoje vocês vão ser seres totalmente diferenciados e nada vai conseguir chegar a te derrubar. Muito pelo contrário. Pedro alertou: olha, cuidado, o diabo, seu adversário, ele está aí pertinho de você. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, e não dá para encaixar, vivemos num mundo de aflições, tendo dificuldades, e nos auto-intitularmos super crentes, do tipo, eu coloco uma capa de superpoderes e ninguém me segura mais. Isso é fantasia, é pensar que você é o que você não é. Aliás, um único texto na Bíblia, no final do livro de Marcos, que diz lá: pegarão as serpentes, e isso não vai acontecer, não vai te causar nenhum mal, tal. Esse texto, se você for observar, ele é um texto questionável, de autoria, ou de autoria questionável, porque na verdade, o texto pode ter sido uma adição. No texto massorético, ele não consta. Então, quando você vai enxergar a Bíblia no mais alto grau de sustentáculo para você de fé, você vai enxergar, nós estamos vivendo num mundo difícil. E não dá para dizer que fé ousada é de verdade mesmo super crentes, como algumas pessoas se dizem por aí. Não é você ser um ser arrogante, não é você ser alguém da família de Deus, mas arrogante, porque isso é prepotência. Aliás, a Bíblia diz que Deus vai contra os arrogantes, os prepotentes, porque Ele diz para a gente se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo próprio Ele nos exalte. Então, fé ousada não é você ser arrogante, um crente arrogante, tentando passar uma imagem de que você é melhor do que as outras pessoas, principalmente os outros crentes, porque o crente arrogante, ele tem uma necessidade de autoafirmação tão grande, que ele precisa dizer para você que também é crente: eu sou melhor do que você. Ele precisa colocar você no escalão um pouquinho abaixo, para que ele se sinta melhor. Esse é o crente arrogante.
Estes são os crentes arrogantes, estes são os pastores arrogantes que julgam, se autodeclaram com fé ousada, mas para isso eles vão dizendo para você: olha, você não é de nada, eu sou o super pastor, eu sou o super crente, eu estou num nível espiritual muito acima de você. Mas fé ousada também não é você ser ingênuo, porque ser ingênuo é você ser infantil. Isso não é fé ousada. Eu entendo, irmãos, que fé ousada é você de verdade mesmo saber quem você é e saber quem é o Deus que você serve. E quando você descobre isso, aí sim parece que tudo começa a ter sentido na sua vida. Aí você de fato experimenta algo novo de Deus na sua vida. Como descobrir o melhor de Deus na vida da gente? Como descobrir? Eu quero responder para você hoje, pelo menos com três respostinhas aqui, que eu acho que vão fazer sentido na sua vida. Primeira maneira de você descobrir o melhor de Deus na sua vida é vencendo os prognósticos negativos realizados pelas outras pessoas. O texto, no verso 9, vamos ler de novo, porque tem algumas coisas escondidas aqui que talvez a gente não percebeu. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Na cultura hebraica, o nome tinha muito a ver com a criança, com o bebê, ou com a expectativa que se tinha em cima da criança. Quando Jesus, ou quando o anjo chamou Maria, veio até Maria e o anjo disse para Maria: você vai dar o nome de Jesus. Deus vai salvar a humanidade através deste homem, desta criança que está no seu ventre. O nome Jesus tem a ver com a ideia de salvação, que é praticamente uma transliteração de Josué também. Josué e Jesus, praticamente no hebraico, é a mesma coisa também. Ou seja, é uma palavra que tem uma expectativa em cima da criança. E Jabes, bom, eu poderia aqui até pensar, Samuel, se você pegar e for descobrir o nome de Samuel, no hebraico, você vai descobrir uma coisa interessante acerca da vida dele, da expectativa da mãe, Ana. Eu o pedi a Deus e Deus me deu, por isso ele vai se chamar Samuel. O sufixo El é Deus, e sempre tem alguma coisa ligada, ou com a criança, ou com a expectativa que se tem em cima da criança. Ou talvez até a expectativa que o pai tem. Tipo, eu sonho que o meu filho seja isso, isso e aquilo. Por isso eu vou dar o nome dele disso. Eu conheci um amigo meu de infância que chamava Fausto, né? E eu falei assim, mas que nominho esquisito. Desculpa se tem algum Fausto aí, né? Que nominho esquisito. Mas depois que eu cresci, eu fui descobrir que o pai dele escolheu esse nome para ele porque tinha um simbolismo para ele. Fausto tem a ver com alegria, tem a ver com alguma coisa desse tipo. E, né, que dia faustoso esse dia há de ser, né, quando o som da trombeta soar, quando Cristo nas nuvens tiver que descer, para então entre nós habitar. Você que cantor cristão e que canta ainda, dia faustoso, dia alegre, dia feliz. Fausto, alegria, felicidade. O Fausto em si, talvez nem tinha ideia disso, mas o pai dele sabia muito bem quem aquela criança era. Aquele que me deu alegria. Os nomes no hebraico, os nomes nos tempos antigos, eles tinham muito a ver com a pessoa. E sabe o que significa Jabes? É aí que o negócio começa a ficar complicado, irmão. A Bíblia não esconde não, a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. O Spurgeon, que é um dos maiores pregadores que o mundo já viu, chamado príncipe dos pregadores, ele mostra para a gente, em um dos seus comentários,
que a palavra Jabes, que no hebraico é mais ou menos Yabes, soa muito parecida com Oseb. E sabe o que significa Oseb? Ele me dá tristeza. Ele me dá tristeza. O texto vai dizer assim: a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes, ele recebeu aquele nome porque ele já fez a mãe sofrer antes mesmo de chegar no mundo. E por isso a mãe dele deu o nome de Jabes, porque o nome dele em hebraico traduzido é: ele causa tristeza. Agora pensa comigo, um homem que vai carregar consigo um nome desse tipo o resto da vida. Se fosse nos dias atuais, certamente esse cara ia dar um jeitinho de mudar de nome, né? Porque hoje dá para fazer isso, né? Você vai no cartório e fala: não quero esse nome me desagrada, tal, e o cartorário de repente ele troca o nome para você. Ele talvez poderia fazer isso, mas naquela época não tinha esse negócio não. Na verdade, os pais, eles se preocupavam com o nome do filho, mas a mãe de Jabes, por ter sofrido tanto no parto, e eu imagino que deva ter sofrido muito mesmo, que foi capaz de dizer: olha, isso aqui, o nome dele vai ser ele me causa tristeza. Você já parou para pensar nisso? Você carregar por toda a sua vida. Talvez o prognóstico que a família tinha em cima do Jabes, talvez, era de que aquela criança, que já começou a dar trabalho já no ventre, no nascimento, que ele seria, talvez seria, eu estou fazendo uma especulação aqui, que ele seria um causador de problemas, que ele seria alguém que causasse dor e tristeza para a própria família. Só que o seu nome não combina, irmãos, com o sucesso posterior que ele teve. Você notou? Porque o texto começa dizendo: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Olha o contraponto aí. O texto vai dizer: ele foi o homem mais respeitado, mas o nome dele era Jabes, porque a mãe dele deu o nome dele de Jabes, porque com muitas dores de parto ela gerou essa criança, e ele causou muita tristeza. Tem um dualismo de pensamento aí. Como é que um cara que saiu dessa posição, se é que eu posso assim dizer, daquele que causa tristeza, de ter expectativas da própria família, de que seria um peso, porque já começou dando trabalho, certamente esse cara vai dar trabalho para a gente o resto da vida dele. Como é que talvez na cabeça deles, eles pensassem assim: ó, esse aqui foi criado para fracassar. Esse aqui, o próprio nome já diz tudo. Imagina só você com um nome desse, aquele que me causa dor, e as pessoas convivendo com você falam: ah, você é aquele que causa dor, né? Qual foi a última dor que você causou? Quem que você machucou? Quem que você magoou agora dessa vez? O peso que talvez estaria sobre ele. Mas o texto vai dizer que ele foi o homem mais respeitado da sua casa. O processo é que me intriga, de um homem que nasceu fadado, não só ao fracasso, mas fadado a dar tristeza para as pessoas, e de repente consegue ganhar o título, se é que eu posso assim dizer, de homem mais respeitado da sua família. Como é que ele venceu esse negócio? Como é que ele conseguiu alcançar, né? De que forma ele venceu, irmãos, o prognóstico pessimista que já haviam dado para ele? Ele conseguiu fazer isso, de alguma forma. Às vezes, eu e você, nós nos aprisionamos por causa de prognósticos pessimistas. Quem de você aí na infância, talvez, nunca ganhou um elogio do pai? Esses dias atrás estava conversando com alguém da nossa igreja, que abrindo o coração para mim, falou: meu pai foi muito duro. O meu pai, se eu tirava 9, ele brigava comigo. E quando eu tirava 10, ele virava para mim e falava: você não fez mais que a sua obrigação. O meu pai foi muito duro. Talvez
o prognóstico que foi sendo colocado na vida dessa pessoa não adianta o que você faça, não adianta quem você seja, para mim você nunca vai ser bom. Foi isso que aconteceu. Se você não vence isso, se você não passa por cima disso, você nunca descobre o melhor de Deus na sua vida. Quantos reveses você já não teve na sua vida? Olha para o passado. Quantos reveses, quantos tombos. Eu já tive tombos na minha vida. E se eu não passasse por cima desses tombos, se eu não vencesse, eu creio que muita gente já olhou para mim no passado e falou assim, esse aí não dá mais nada. Esse aí está enrolado. Esse aí acabou. Pode esquecer. Talvez pessoas disseram isso a meu respeito. Mas se eu não vencesse isso, eu nunca ia descobrir o melhor de Deus na minha vida. Porque o melhor de Deus sempre está por vir. E essa é uma realidade na nossa vida. Na vida espiritual, irmãos, o melhor de Deus sempre está por vir. O problema é que às vezes nós paramos, nós ficamos estacados nesses prognósticos que os outros fazem a nosso respeito. Quem foi que deu o nome para Jabes? Foi a mãe dele. Ela tinha todos os motivos, mas mesmo assim, aquela criança não merecia isso. Mesmo assim, às vezes você também já foi rotulado. Eu não sei qual foi o rótulo que te deram, mas talvez você esteja vivendo aprisionado até hoje por causa do rótulo que te deram. Quantas e quantas crianças que hoje são adultos e vão para um gabinete de psicólogo e dizem para o psicólogo, olha, eu me sinto uma pessoa burra. Por que você se sente uma pessoa burra? Porque na minha infância, o que eu mais escutei foi, você é burro mesmo, né? Você é burro, você não aprende, você é isso, você é aquilo. Quantos de nós, às vezes, não estamos presos por causa de um rótulo que alguém colocou na nossa vida lá no passado? E se nós não nos libertamos disso, nós nunca conseguimos descobrir o melhor de Deus. Jabes conseguiu descobrir o melhor de Deus para a vida dele. Ele não se importou com o que as pessoas pensaram a respeito dele, desde criança. Ele não se importou com o que as pessoas pensaram, ele não se importou com o juízo que fizeram dele, porque certamente fizeram juízo sobre a vida dele. O próprio fato da mãe lhe dar esse nome já foi um juízo, já foi uma condenação, se é que eu posso assim dizer. Ele não se importou com isso, ele foi cabeça feita. Ele entendeu que alguma coisa nova poderia acontecer. Ele entendeu que ele não precisava ficar daquele jeito o resto da vida. E ele também não ligou, irmãos. Ele passou por cima, não se importou da fala das outras pessoas. Porque certamente as pessoas falaram acerca dele. Mas o problema é que eu e você, às vezes, a gente vive num mundo hoje que às vezes nós nos aprisionamos. Com pouca coisa, irmão. Com pouca coisa, às vezes, você se aprisiona. Conheci gente tão melindrosa dentro da igreja, tão melindrosa, do tipo, olha, por exemplo, eu sempre fiz, em todas as igrejas por onde eu passei, eu sempre fiz, na hora de fazer os cargos, as eleições, eu sempre fiz uma ficha, passava para os membros e falava assim, olha, se você quiser, você se auto-indique, porque a gente vai entender que você está com o coração naquele negócio, e a gente vai dar um peso diferente para a sua indicação. Eu conheci gente no decorrer do percurso que falava assim, eu não me indico, pastor, não me indico de jeito nenhum. Não posso fazer um negócio desse. São as pessoas que têm. Eu não posso fazer um negócio desse. Ele está preso. Ele não sabe, mas ele está preso. Está preso. Ele nunca vai dizer para as pessoas aquilo que ele acha que ele é bom. Porque todo mundo aqui, quando tem uma autoimagem boa, tranquila, não tem nenhum problema de dizer, olha, nisso aqui eu não sou bom, mas nisso aqui, isso eu faço muito bem. Então isso eu acho que eu desempenharia sem nenhum problema, e isso eu faria com excelência. Essa pessoa não consegue fazer isso, ela está presa, ela não sabe disso. Ela está escondida atrás de uma filosofia do tipo assim, não, são as pessoas que têm que enxergar que eu sou bom.
eu não posso dizer que eu sou bom. Por que não? E com isso, sabe o que acontece? Nem sempre as pessoas vão enxergar que você é bom. Porque você nunca fez, porque nunca disse que queria fazer. As pessoas não sabem que você fez. Elas não conseguem olhar para você e ver o seu desempenho. Não conseguem dizer, ele tem habilidade e ele está preso. O reino perde, ele perde, todo mundo perde. Jabes passou por cima do que as pessoas pensavam, passou por cima do que as pessoas falavam, passou por cima de todos os prognósticos negativos. Ele entendeu que Deus criou ele, e ele entendeu que não era para ser uma pessoa triste, não era para ser uma pessoa derrotada, não era para ser uma pessoa medíocre. Ele, em algum momento da vida dele, ele descobriu que ele não nasceu para isso, para ser medíocre, ele não nasceu para ser medroso, ele não nasceu para ser insignificante, ele não nasceu para ser um peso na vida das pessoas. Em algum momento da história, ele conseguiu perceber isso. Jabes descobriu o melhor de Deus para a vida dele. Porque, num primeiro lugar, ele venceu os prognósticos negativos das pessoas. E até, talvez, você, nessa altura do campeonato, você esteja pensando, eu também tenho um pouco disso. Vença os seus prognósticos negativos. Vença os seus. Porque, às vezes, não precisa ninguém falar para a gente. Não precisa ninguém dar um prognóstico negativo para a gente. Às vezes, somos nós mesmos que colocamos um rótulo na gente. Eu não posso. Eu não posso. Todo mundo pode, mas eu não posso. Eu não sou capaz. Eu não tenho condições. Talvez não são as outras pessoas que estão rotulando você. Talvez seja você mesmo. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você quer alcançar o melhor de Deus na sua vida? Vença isso em nome de Cristo. Vença isso. Segunda coisa, ele centralizou a vida dele em Deus. Porque o texto vai dizer o seguinte, no verso 10, Jabes orou ao Deus de Israel. Ele orou. Sabe, aquela criança que estava fadada a ser um fracasso, aquela criança que trouxe dores, dificuldades para a mãe, chegou um momento da vida dele que ele fez de Deus o centro da vida dele. E ele então, nesse resumo de vida aí que o cronista escreveu, o cronista fez questão de colocar a chave do sucesso dele. Jabes orou ao Deus, ao seu Deus, ao Deus do seu povo. Isso foi suficiente. Ele colocou Deus no centro da vida dele. Ele reconheceu que ele mesmo não ia dar conta. Ele entendeu, ele foi no mais alto grau de dependência. Ele pediu para que Deus fizesse por ele aquilo que ele não podia fazer. Ele pediu. E como que foi esse negócio? Porque aqui o texto é muito simples, muito curto, não dá para a gente tanto subsídio. Mas eu entendo que centralizar Deus na vida da gente pelo menos, a gente alcançar uma consciência adequada de quem nós somos. De nós mesmos, entendemos quem nós somos e também temos uma consciência adequada de quem Deus é. Jabes conseguiu isso de alguma forma. Ele entendeu, eu sozinho não vou conseguir ser o que eu quero ser. Eu quero vencer os prognósticos derrotistas da minha vida, mas eu sei que eu não vou conseguir. Por isso a Bíblia diz, Jabes levou o assunto para o seu Deus. E ele orou ao Senhor. Como é que eu faço para ter uma consciência adequada sobre eu mesmo? Quando você tem um encontro genuíno com Deus, quando você tem uma experiência de presença de Deus na sua vida, você sabe quem você é. Sabe aquele super crente que as pessoas dizem e tentam viver por aí? Quando essas pessoas verem Deus com os próprios olhos, eu não sei o que eles vão fazer com a capa de super-herói que eles têm. Eu não sei. Sabe, no Velho Testamento, Isaías teve um encontro com Deus, não teve? A Bíblia não fala que ele teve um encontro com Deus, em que ele viu o sobrenatural de Deus. Ele viu tudo lindo, maravilhoso, sobrenatural, mas quando ele percebeu que ele estava diante da figura de Deus Todo-Poderoso, ele reconheceu quem ele era. Ele falou assim, ai de mim.
Ai de mim que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram, Senhor. É lógico que tem um contexto veterotestamentário que mostra para a gente que a ideia do homem do Velho Testamento é enxergar Deus, era ser fulminado. Essa era a ideia que o Velho Testamento trazia. Ideia esta vinda do Monte Sinai, quando Moisés dizia: fiquem vocês aqui, vocês não passam daqui, porque quem passar daqui vai morrer. E se criou aquela ideia de que ninguém poderia ver o Santo de Israel. E aí quando Isaías se dá conta de que ele vê Deus, os meus olhos viram o Senhor, e eu disse: ai de mim. Quando você tem uma consciência plena de quem você é diante de Deus, você já está começando, está no rumo para você colocar Deus no centro da sua vida. E você parar de ser arrogante, você parar de dar uma de super crente, você parar com algumas infantilidades que você julga ser. Isso é fé ousada. Fé ousada é você colocar Deus no centro da sua vida, no centro do seu universo, e viver em função disso. Jabes, de alguma forma, ele entendeu quem ele era. Por isso ele orou a Deus e falou: Senhor, faça, por favor, alguma coisa na minha vida. Ele alcançou uma consciência clara de quem era Deus na vida dele. E de quem Deus, o que Deus poderia fazer, né, por ele. Abra sua Bíblia comigo aí, no Salmo 29, verso 10 e 11. Salmo 29, 10 e 11. Alguém pode ler para mim? Salmo 29, 10 e 11. Diz assim: o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. De alguma forma, Jabes conseguiu vivenciar isso que o autor de Salmos vai escrever depois de um tempo. De alguma forma ele conseguiu compreender que Deus era grande demais, que o Senhor, ele tinha, a grandeza dele era tamanha, que ele se assentou, numa linguagem figurada, ele se assentou sobre o dilúvio. O Velho Testamento vai dizer que Deus tem as águas do oceano na palma da sua mão. Ou seja, despertando, mostrando para as pessoas a grandiosidade desse Deus. Jabes conseguiu enxergar o tamanho de Deus. É por isso que ele orou ao Senhor. A nossa geração, irmãos, eu e você, a nossa geração não conhece mais Deus. Sabe por que eu digo que ela não conhece mais Deus? Porque ela não conhece a palavra de Deus. E você não conhece Deus se você não conhece a palavra de Deus. Você pode ter uma noção, você pode ter uma ideia, você pode ter até um julgamento pessoal, mas você nunca vai conhecer Deus se você não conhecer a palavra de Deus. Eu gostei muito da Jaqueline na semana passada, que desafiou a igreja, Quem de vocês vai sair do seu lugar e vir aqui à frente e citar 5 versículos de cor falando a referência bíblica? E todo mundo enfiou o rabinho no meio da perna e ficou quietinho, Até eu. Ninguém foi capaz de dizer: eu consigo. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que as pessoas querem conhecer Deus de uma maneira mística, sobrenatural, com sentimento, com emocionalismo. Elas querem conhecer alguma coisa diferente, elas querem sentir algo diferente, mas elas não querem conhecer a Deus, porque se você perguntar para elas como é que tem sido a sua vida de leitura da palavra, porque é lá que Deus está sendo revelado para você dia após dia, você vai descobrir que essas pessoas não têm intimidade com a Bíblia. Você vai descobrir que elas não sabem nada de Deus, porque elas não leem a palavra. Elas desprezam o conhecimento da palavra. Prova disso, irmãos, é prova. E isso não acontece só aqui, não estou pegando só no seu pé, embora esteja pegando no seu pé. Prova disso são as escolas bíblicas. As escolas bíblicas espalhadas pelo Brasil, que outrora eram escolas abarrotadas de gente. Hoje as pessoas não estudam mais a palavra, não vêm mais à escola bíblica. Eu vou perguntar para você: aonde você estava ontem à noite? Ontem à noite a escola bíblica funcionou. Mas aonde você estava? O que você estava fazendo lá?
era mais importante do que conhecer a palavra de Deus. E aí você vem dizer para mim que você quer conhecer a Deus. Aí você vem dizer para mim que você quer vencer os prognósticos negativos na sua vida, porque você quer perceber a grandeza desse Deus e saber que esse Deus é capaz de resolver os seus problemas, é capaz de mudar a história da sua vida, é capaz de transformar qualquer coisa, mas você não quer conhecer esse Deus. Você quer a bênção de Deus, mas não quer conhecer a bênção, ou não quer conhecer o Deus da bênção. É isso. Você é mais um daqueles que Jesus virou para eles e disse assim: vocês só estão me seguindo por causa do pão. Você é mais um desses. A Bíblia vai dizer que o conhecimento de Deus vem através da revelação dada na própria palavra. Você já sabe disso. Eu só estou te lembrando. Eu só estou trazendo à tona mais uma vez para você saber que se você quer de verdade mesmo viver o melhor de Deus na sua vida, você precisa saber quem você é. E você precisa saber o Deus que você serve, quem Ele é. A grandeza desse Deus. Sem conhecer de uma maneira real esse Deus, você nunca vai centralizar Deus na sua vida. Nunca. Jabes, de alguma forma, que o texto não mostra, não aponta, Jabes, de alguma forma, ele entendeu que Deus poderia resolver a vida dele. E ele orou ao Senhor e Deus o respondeu. Por Deus ser o centro da vida de Jabes, ele clama a Deus. Deus estava lá, sentado no trono da vida de Jabes, e Jabes vai até ele e fala assim: Senhor, veja o teor aí, vamos de novo para o texto, vamos de novo para o nosso texto base, porque eu acho que é importante você relembrar 1 Crônicas 4, vamos para lá, você vai ver o que ele pediu para Deus. Olha o teor, descubra comigo o teor dessa oração. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Opa, tem até um negócio interessante aqui no finalzinho, né? A última coisa que ele pede para Deus, livrar ele do quê? De dores. Senhor, me livra desse negócio terrível que está atrelado à minha alma, até no meu nome. Eu sou aquele que causa dores. Senhor, me livra disso. Não deixe que eu seja atormentado com esse negócio que colocaram nas minhas costas aqui. Ele pede para que a mão de Deus esteja sobre a vida dele. Ele pede prosperidade para o Senhor. Senhor, aumenta as minhas terras. Senhor, abençoa-me. Ele coloca tudo na mão de Deus. Ele tira a mão e coloca tudo na mão de Deus. Um homem fadado ao fracasso. Um homem que, se fosse nós aqui, estaria esperneando para tentar resolver a própria vida. Ele não fez isso, irmãos. O cronista vai dizer assim, esse cara orou. Ele orou, ele tinha uma vida praticamente desgraçada até no nome, ele orou e Deus fez dele o homem mais respeitado da sua casa, da sua família. Olha de onde Deus tirou esse cara e olha onde Deus colocou esse cara, porque ele teve uma vida de oração, irmãos. Por Deus ser o centro da vida dele, ele ora a Deus. O clamor pela intervenção divina foi a prova de que Deus era de verdade mesmo, o centro da vida dele. E na verdade, o clamor foi o início da mudança. E aí vem outro ponto que eu estou careca de falar aqui. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está o teu clamor para com Deus? Como é que está a bagunça da sua vida aí? E como é que está essas coisas sendo colocadas diante do altar de Deus? Você está colocando mesmo ou você está tentando resolver com as suas próprias mãos? A Bíblia diz que apenas orando, Deus mudou a vida desse homem, porque Deus era o centro. Ele abre o coração para o Senhor. Engraçado que ele está com uma vida medíocre, desgraçada, mas você não vê, ou pelo menos o cronista não fala, de um homem amargurado, botando a culpa em Deus, botando a culpa na mãe, botando a culpa na família. Você não vê um cara murmurando, você não vê um cara questionando Deus,
Ah, Deus não me ama, porque se Ele me amasse, Ele não deixava eu carregar um nome como o nome que eu carrego. Porque todo mundo sabe que eu não tive nada a ver com isso, eu era apenas um bebê. Ele não murmura, irmãos, Ele não determina nada que a vida dele vai mudar a partir de hoje, porque ele teve uma experiência com Deus. Não, Ele apenas clama, Ele apenas pede. Ele é um exemplo de dependência. E é isso que Deus espera de mim e de você, que nós sejamos crentes dependentes. Ele é um exemplo de dependência. E um cara dependente que alcançou a glória. Para quem começou onde começou e terminou onde terminou, um homem dependente que alcançou a glória. A terceira e última coisa, e eu quero já terminar com isso, né? Ele venceu, vamos só relembrar aqui, porque hoje não tem o slide, né? Ele venceu os prognósticos realizados pelos outros, pessimistas. Ele centralizou a vida dele em Deus, né? E agora, por último, ele aguardou com paciência o milagre de Deus. Porque o resumo é muito pequenininho. Um resumo, um relato bíblico, são apenas 2 versículos. Isso não quer dizer que ele se tornou o homem mais importante da família dele da noite para o dia. Ele se tornou no decorrer do percurso. Por isso, ele aguardou com paciência um milagre acontecer. Ele orou, ele pediu: Senhor, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e me livrando de dores. E tudo isso Deus foi fazendo no decorrer do percurso da vida desse homem. Ele aguardou com paciência. Essa espera, irmãos, reafirma para nós que ele era um cara dependente de Deus. Ele esperou a vida toda até o momento em que o negócio aconteceu. É verdade que muitos querem utilizar-se da questão espiritual hoje, muitos, para se dar bem. Muitos querem, como eu já acabei de dizer, ter a espiritualidade atrelada ao fato de você ter dinheiro, a prosperidade. Muitos. Para esses, Jesus já respondeu aquele dia: vocês só me seguem por causa do pão, porque na hora que a coisa apertar, vocês vão cair fora. Muitos hoje, e até é vendido isso, infelizmente é vendido dentro da igreja, a ideia de que se você é fiel, então, por causa da tua fidelidade, Deus vai te prosperar. É vendido, isso é vendido no púlpito, é vendido nas ideias correntes dentro da igreja, no inconsciente coletivo. Não que Deus não faça, não, porque o texto vai dizer que Jabes pediu para Deus aumentar as posses dele. E a Bíblia vai dizer: ele foi o homem mais respeitado da sua casa, da sua família. Isso aconteceu. É verdade que Deus abençoa a fidelidade, mas não é verdade que é só isso que Deus quer fazer na sua vida. Porque o que se vende aí é um evangelho simplista, do tipo: venha, faça alguma coisa em nome de Deus e Ele irá abastecer a sua despensa. Ele vai te dar dinheiro, Ele vai te dar saúde, Ele vai fazer todas as coisas. Mas é muito mais do que isso, irmãos. É muito mais do que isso. As pessoas estão vendendo um evangelho simples, barato, irreal. É um evangelho muito chinfrim. É uma coisa muito pequena diante da grandeza do que Deus tem dado e do que Deus quer dar para as pessoas. Além de tudo isso, e o que Deus quer de verdade fazer de cada um de nós aqui, é habitantes do céu, da glória. Ele vai nos dar uma vida digna aqui, vai, mas não se esqueça, leia o Novo Testamento, com olhos postos nos personagens principais, e você vai descobrir que os personagens principais do Evangelho, eles não tiveram nada. Eles não tiveram posses, e aqueles que tinham, vendiam as suas propriedades e colocaram aos pés dos apóstolos para fazer boas ações, ação social. Você não vê um apóstolo Pedro morrendo rico,
Você não vê nenhum dos discípulos morrendo rico. Você não vê o apóstolo Paulo morrendo rico. Você não vê os primeiros pastores das igrejas de Cristo, que começaram ali, Jerusalém, Antioquia, e depois ganha a província da Ásia, depois ganha o que nós conhecemos hoje como Grécia, depois vai para a Europa, que nós conhecemos. Você não vê aqueles pastores e aqueles líderes ficando ricos. Você vê eles morrendo como mártires do Evangelho. É isso que você vê. Hoje o que é vendido por aí é um evangelho muito curto. É um evangelho de, olha, vem, seja fiel e Deus vai te dar grana, Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar prosperidade, sua vida vai ser uma beleza. Não que Deus não faça. Como um bom pai, Deus tem prazer em fazer isso. E vai fazer, irmãos. Vai fazer. Eu sou um homem hoje muito mais bem financeiramente do que eu era quando eu encontrei Jesus. E eu acredito tudo que eu tenho ao meu Deus, porque foi Ele que me deu. Tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Foi ganho com muito suor, foi ganho na base de uma prosperidade sadia, foi ganho na base da justiça, mas foi ganho tudo na base da bênção de Deus, porque a mão de Deus esteve sobre mim, assim como está sobre você. Então não confunda você tentar fazer uma barganha com Deus. Não confunda em você ser fiel e você colocar Deus como centro da sua vida, e por si só, colocando Deus no centro da sua vida, você vai melhorar e vai transbordar a sua vida de bênçãos e de alegrias, assim como Jabes experimentou, o homem mais importante da sua casa. Ele esperou, a coisa aconteceu. A Bíblia fala de prosperidade. Fala. Provérbios capítulo 3, vai para lá comigo, nos versos 5 até o 10. A Bíblia deixa claro para a gente que Deus faz questão de fazer isso na vida de cada um de nós. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. É promessa de Deus? É promessa de Deus, e Deus faz no decorrer da vida da gente. Então, use a sua espiritualidade não somente para prosperar, porque esse não é o desígnio de Deus. Isso é só um adendo, é só um detalhe, mas Deus faz para honrar o nome dele. Quero concluir essa mensagem só dizendo para você que Jabes foi um homem que descobriu o melhor de Deus na vida dele. Eu digo para você, você também pode. Você está preso aí a algum prognóstico pessimista que fizeram de você e até hoje você não se libertou disso? Quero dizer para você, vença isso em nome de Jesus. Vença os prognósticos pessimistas. Você está aí centralizando a sua vida na sua própria força, naquilo que você é. Você está fazendo os seus planos aí para você conseguir resolver os seus problemas. Jabes não fez isso. Você está preocupado com a sua aposentadoria? Jabes orou a Deus. Você está preocupado com os seus estudos, com a sua faculdade, e você está tentando com as próprias mãos resolver a sua vida? Jabes orou a Deus. Você está galgando um emprego melhor, você está galgando um futuro melhor? Jabes orou a Deus. E tudo aquilo que você quer ser hoje, porque todo mundo aqui quer ser o homem ou a mulher mais respeitada no seu meio. Jabes ganhou, porque ele orou a Deus. Você é um daqueles que, quando tem uma reunião familiar de fim de ano, quando vem todo aparentalhado de tudo quanto é lugar, você é um daqueles que fica olhando o carro dos seus primos? E aí você começa a fazer uma análise assim, fala assim, rapaz, eu estou numa dranha mesmo. Assim, olha, aquilo ali não ia dar em nada nessa vida. Olha o carro que esse figura tem. E eu continuo aqui com o meu velhinho. Você é um daqueles que se incomoda você? Jabes orou a Deus.
e Deus fez dele o homem mais respeitado da sua casa. Você também pode. Você também é alvo da graça de Deus. Você não é nem um pouquinho diferente dele. Se você vencer os prognósticos negativos, se você centralizar Deus na sua vida, e se você aguardar com paciência, irmão, você pode ter certeza que Deus vai honrar a sua vida. Ele vai honrar aquilo que você é e aquilo que você faz. Amém? Quero ter com você agora um momento de oração intercessória. E não foi por acaso que nós deixamos esse tempo de oração intercessória para o final do culto. É porque se você está preso aí, se você está preso a prognósticos pessimistas, se você ainda não colocou Deus no centro da sua vida, se você está meio cansado de esperar, eu quero dizer para você, esse tempo é o seu tempo com Deus. Venha para cá e nós vamos cantar essas canções. Você vai observar comigo que nós vamos pedir na canção duas coisas, porque nós vamos cantar duas músicas, uma rapidinho atrás da outra. A primeira vai dizer: há momentos em que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Isso é fazer o que Jabes fez. E a outra música vai falar assim: vem, Senhor, derrama paz. Vem, derrama bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. Se você, dá para você conseguir enxergar o resumo de tudo que eu disse dentro dessas duas canções. Vamos ficar em pé, vamos adorar o nome do nosso Deus juntos nesse momento. E enquanto nós cantamos, você pode vir à frente, porque esse é o nosso momento de oração intercessória. Nós vamos orar por você também nesse momento. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida, há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz. Vem, derrama paz. Vem, derrama as bênçãos
povo teu, dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada ao Senhor. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Pelo que farás, pelo que farás em nós. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos reunidos aqui. Nós agradecemos pela Tua presença nesse lugar. Nós agradecemos pela experiência de vida de Jabes. Nós agradecemos porque o Senhor nos mostra que nós podemos ter o mesmo destino. Nós podemos nascer de uma forma ruim. Nós podemos nascer merecedores do inferno, mas nós podemos alcançar a graça no Senhor, colocando o Senhor na nossa vida, né, nos direcionando para Ti. Nós agradecemos pela salvação em primeiro lugar, porque o Senhor nos alcançou e nos deu um lugar de honra e de glória já. O Senhor já nos deu isso. Mas é fato também que na nossa jornada aqui, Senhor, alguns de nós às vezes estamos travados, nós não conseguimos receber o melhor do Senhor na nossa vida, nós não conseguimos ter do Senhor o melhor, não porque o Senhor não dá, mas porque nós temos algumas dificuldades a serem vencidas. Talvez nós estamos presos, Senhor, algumas coisas, alguns rótulos que nos deram no passado, que até hoje talvez nós não conseguimos nos libertar. Eu peço em nome de Jesus, liberta, Senhor, aqueles que foram rotulados e que carregam esse rótulo até hoje nas suas costas, com sofrimento, com angústia de alma. Senhor, alguns de nós aqui ainda não centralizaram o Senhor na vida deles. Eles estão tão preocupados, Senhor, estão angustiados, estão querendo ser um homem ou uma mulher mais respeitado da sua casa, mas eles estão correndo atrás disso com as próprias mãos, e eles se esquecem que o Senhor deu para nós a possibilidade já real e absoluta de nós orarmos ao Senhor e o Senhor mudar a história da nossa vida. Nos ensina, Senhor, com essa vida desse homem chamado Jabes, que em nome de Jesus, todos nós aqui centralizemos a nossa vida no Senhor e que nós aguardemos com paciência os milagres que o Senhor vai fazer na nossa vida, pondo a Tua mão sobre nós, como Ele orou pedindo, e estendendo as fronteiras das nossas terras, como Ele pedindo ao Senhor, que o Senhor o abençoasse, de forma com que nada acontecesse de mal na vida dele, e que nenhuma dor chegasse até a sua vida. E o Senhor fez de Jabes um homem abençoado. Eu peço que isso aconteça no nosso meio hoje, principalmente com esses irmãos e irmãs que estão aqui na frente e que estão dizendo para o Senhor agora: eu também preciso do Senhor, eu também preciso ser agraciado, eu também preciso experimentar a graça de ser alguém que de fato, Senhor, vale a pena ser alguém que encontrou o melhor de Deus para a sua própria vida. Senhor, em nome de Jesus, atenda as orações que estão sendo levantadas aqui neste lugar, que cada oração feita nesse lugar, que cada pessoa, que cada coração sendo colocado diante do Teu altar aqui, em nome de Jesus, encontre favor diante do Senhor, diante do Teu trono de glória, e que em nome de Cristo, todos nós sejamos testemunhas de que o Senhor é Deus galardoador, e que o Senhor é Deus bondoso,
misericordioso e que faz por nós muito mais do que nós podemos merecer nessa nossa vida. Tem misericórdia. E que em nome de Jesus, aqueles agraciados que estão hoje agradecendo ao Senhor, que em nome de Jesus esse agradecimento chegue até o teu trono de graça e dê alegria ao Senhor, porque eu sei que o Senhor fica feliz quando um bom filho volta para agradecer aquilo que recebeu em nome de Cristo. Peço isso no nome santo de Jesus, o teu amado Filho. Amém e amém. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amém? Amém. Glória ao Senhor. Os irmãos podem se assentar.